Amém. Boa noite, igreja. Pai seja convosco. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Agradecer ao pastor Silvio, a pastora Gabi, minha amiga do coração de longos anos. E principalmente para quem hoje já lidera, para pastores que podem estar aqui. Muitas vezes esse é um ministério solitário. A gente não tem tanto com quem conversar, com quem chorar, como ser entendido. E a pastora Gabi tem sido colo para mim, assim como eu para ela. E eu espero que, assim como o Senhor me deu de presente a amizade dela, Ele também te dê de presente, irmãos, e que você possa confiar, para que você possa abrir o seu coração e possa ter um conselho diretamente de Deus. Tem uma outra irmã aqui também, que é colo de Deus para minha vida, e que sempre que eu ministro, ela vem também, né, Nasa? Para me dar um oi, para me mandar um beijo, você também. Como a pastora Luciane Gabi é colo de Deus, é palavra de Deus, é presente de Deus na minha vida. Eu amo você. Bem, gente, hoje o Senhor trouxe ao meu coração uma palavra de reflexão para nós começarmos o ano bem. Abram suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, nós vamos ler dos versículos 1 a 19. É uma leitura um pouco grande, mas eu gostaria que você ficasse bem atento aos detalhes, porque hoje eu quero dar um testemunho que eu, em 1 minuto, até deixei essa semana no meu Instagram, mas hoje eu, de forma completa, gostaria de falar um pouco dos milagres de Deus. E o tema da palavra de hoje é uma pergunta, e já se faça o questionamento. Eu amo ministrar fazendo questionamentos. Eu amo ler a palavra e me questionar sobre o meu ponto de vista, sobre a maneira que eu tenho deixado o Espírito Santo fluir através da minha vida, sobre a maneira que eu tenho posicionado a minha fé. E o tema é ver para crer. Abram suas Bíblias em Atos 12, 1 a 19. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes decidiu maltratar alguns da igreja e matou ao fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro, e aqueles eram os dias dos pães sem fermento. Tendo-o detido, colocou-o na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados, cada um para o guardarem. E pretendia apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus com insistência. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro estava dormindo entre os soldados, algemado com 2 correntes, e as sentinelas guardavam a prisão diante da porta. De repente, veio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu da prisão, e ele tocou o lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E as algemas caíram dos seus pulsos. E o anjo ainda lhe disse: coloca as tuas roupas e calça as sandálias. E assim ele fez. E disse-lhe mais: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro seguiu, sem compreender que o que estava acontecendo por meio do anjo era real, pois pensava tratar-se de uma visão. Depois de passar pela primeira e segunda sentinelas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, que se abriu sozinha para eles. E, saindo, desceram uma rua, e logo o anjo se afastou dele. Então, caindo em si, Pedro disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Depois de refletir nessas coisas, dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Quando ele bateu no portão do pátio, uma criada chamada Rode saiu para atender.
reconhecendo a voz de Pedro, não abriu o portão por causa da alegria, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava do lado de fora do portão. E lhe disseram: estás louca? Ela, porém, insistia, mas eles diziam: é o anjo dele. Pedro, porém, continuava a bater, e quando abriram, eles o viram e ficaram espantados, mas, acenando-lhes com a mão para que fizesse silêncio, ele lhes contou como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Eu vou parar aqui. Essa palavra fala muito ao meu coração, porque enquanto o cenário é desenhado, enquanto a prisão de Pedro, enquanto a palavra de Deus vai descrevendo que ele seria entregue, que o povo se alegrava porque o povo de Deus estava sendo maltratado, em meio a isso o Senhor desenha um milagre. Mas o que a palavra fala? Que havia uma igreja reunida, orando sem cessar a favor dele. E eu queria trazer algumas reflexões hoje a respeito dessa palavra. E na medida que eu for trazendo essas reflexões, eu quero também contar um testemunho a vocês. E a primeira reflexão que eu quero lhes fazer é: quem é você na fila da bênção? O que a palavra nos diz? Pedro estava preso. Pedro seria entregue. Mas havia uma igreja que orava com insistência. Porém, quando o Senhor realiza o milagre, quando o Senhor envia o anjo, quando Pedro é liberto e ele retorna ao local onde estavam aqueles que oravam pela vida dele, a palavra diz que quando a criada chega perto da porta, ela somente ouve a voz de Pedro. E ela nem abre a porta. O coração dela se enche de alegria e ela retorna para contar o milagre que tinha acontecido para todos que estavam lá dentro. Porém, quando ela chega lá dentro, as mesmas pessoas que oravam por aquele milagre dizem que ela está louca. Quando você se ajoelha, quando você pede milagres ao Senhor, quando você apresenta aquilo que é impossível ao Senhor, e o Senhor faz aquilo que você pediu, quem é você na fila da bênção? Você sabe quem é o Deus em quem você tem crido? Rod estava acompanhando aquela maratona de oração. Então, quando ela ouve a voz dele, ela não precisou visualizar o rosto. Somente pelo barulho, ela já entendeu que o milagre tinha chegado. E ela sai para levar a notícia. Porém, a igreja que estava reunida, pedindo por aquele milagre, não acreditou que o Deus a quem eles clamavam havia realizado exatamente o que eles tinham pedido. Hoje eu quero dividir com vocês um testemunho que ele também envolve a minha vida, mas ele não é diretamente sobre a minha vida. No ano de 2022, a minha irmã já tentava engravidar há um tempo. E naquele momento ela passava algumas provações em seu casamento. Eu falo de casamentos, eu falo sobre tribulações, acho que por isso que a pastora Luciane falou: venham nos dias dos namorados, porque eu falo disso de uma maneira muito, muito aberta, muito leve, porque casamento é uma construção, e toda construção precisa ser provada para mostrar que ela está firme, que ela continua de pé. Então ela enfrentava algumas batalhas dentro da sua casa, e ela e o meu cunhado resolveram que era o momento de passarem um tempo longe. Só que quando meu cunhado saiu de casa, em seguida ele fez uma viagem e a minha irmã descobriu que estava grávida. Só que ele estava nesse momento em outro país. E o sonho dele sempre foi ser pai. Dela também. E o coração dele se encheu de alegria e de questionamentos.
a respeito do sinal que Deus dava naquele momento. Será que então não é a hora do ponto final? Será que é hora de prosseguir? Será que é hora de voltar para casa? E 10 dias depois, a minha irmã descobriu que aquela gestação não evoluiu. Ela perdeu o bebê. E aquela dor foi muito grande, porque ela vinha em meio a uma separação, mais a perda de um bebê, mais o sonho que não estava, que parecia não estar sendo gerado. Porém, praticamente 1 ano e meio após aquele dia, ela havia recebido um diagnóstico de que ela não engravidaria com facilidade. Então, naquele mês, ela tinha ido ao ginecologista e ela deu início a um tratamento. Mas quando ela deu início ao tratamento, o que ela não sabia é que ela já estava grávida. Glória a Deus! E aí, menos de uma semana, praticamente, que ela estava tomando aquele remédio, eu até dizia para ela, era um pó que ela jogava na água, eu dizia, menina, tu é forte, eu não consigo misturar muito pó em água, né, e tomar. Mas ela me liga, se tremendo toda, de chamada de vídeo, e ela mostra para mim aquele exame, e ela fala, mano, o que é isso? Sabe o dia que você está pedindo algo para Deus, que parece ser impossível, que o médico te deu um diagnóstico contrário, mas quando Deus faz, você não sabe nem discernir aqueles 2 riscos em exame. Você não sabe nem o que está acontecendo. Mas ela me deixou mais nervosa ainda, porque eu disse, mana, tu tá grávida, mas eu também, quase disse, eu também não sei. Porque eu também não estava entendendo naquele momento nada do que Deus estava fazendo. Então nós entramos numa festa. E estávamos indo naquele dia até para um chá de uma amiga, e lá a gente tentou não contar para não estragar o chá dela, mas tudo virou uma festa só, porque mulher, vocês sabem como é. E aí Deus vai fazendo um milagre, a gente vai contando. Eu não sei se você já viveu essa experiência, mas para uma mulher gerar um filho não começa no momento em que ela vê um ultrassom ou que o exame dá positivo. Ela começa na nossa espera. Ela começa em cada ciclo que se fecha e a gente tem um resultado negativo. Ela começa nos nossos sonhos, no nosso choro. Um filho nos nossos corações, ele é gerado muito antes da gente saber que vai poder tocá-lo. Então nós celebramos aquele dia, ligamos para o meu cunhado. Eu ia dizer que vocês estavam aqui depois. Perdão, cunhado, por você não ter sido o primeiro a saber. Ele ia ser o segundo, gente. Mas eu não me segurei, eu saí falando. Perdão, cunhado, também. Porque eu saí falando. Já estou aqui para admitir. E aí alguns dias passaram. E nós fomos para o primeiro ultrassom. E aí foi uma festa. A minha sobrinha estava conosco, meu cunhado, eu, e quando chegamos no primeiro ultrassom, está com a imagem aí? Só tinha o saco gestacional. Não tinha nada. A loja estava com 6 semanas e 5 dias. E naquele momento a médica conversou com ela e disse para ela que ela poderia repetir o exame 1 semana depois, mas que não estava dando para ver o bebê e ela poderia perguntar para a médica dela que procedimento ela deveria adotar. E quando a Ló foi trocar a roupa dela no vestiário, a médica conversou comigo e ela disse, olha, Letícia, eu não sei o que a médica dela vai mandar fazer, mas acontece que já era para ter pelo menos a vesícula vitelina. Se tivesse a vesícula vitelina, a gente podia esperar mais 1 semana e tentar ver o bebê. Mas como nem isso tem, só tem o saco gestacional, então é um sinal de que não tem nada. Mas vamos esperar mais 1 semana para conversar com ela sobre essa notícia. Naquele momento meu coração estremeceu e o medo tomou conta dos nossos corações. Como seres humanos, nós precisamos também reconhecer diante de Deus o momento em que a gente balança. O momento em que está difícil, que a gente sabe que Ele é o Deus do impossível, mas está difícil atravessar aquela situação. A Ló tinha medo da esterilidade. Eu tinha medo de vê-la sofrendo, eu tinha medo de sofrer. A minha mãe, todos nós ao mesmo tempo, mas nós tentávamos segurar aquela situação
para que ela, enfim, não sofresse mais ainda. Esse foi o momento em que o Senhor falou ao coração dela diretamente e pediu que ela esperasse 15 dias. Nós entramos num propósito e uma das coisas que eu lembro nitidamente é na igreja do meu filho orando com ela, dando força. Nós declaramos vida sobre o ventre dela e nós conversamos com pessoas que também potencializaram a nossa fé naquele momento. E a segunda pergunta, a segunda reflexão que eu quero te fazer hoje é: você acredita que Deus tem poder para te entregar o milagre que você está esperando? Todo mundo clamava dentro daquela casa para que Pedro fosse liberto. Mas quando Pedro bate na porta, eles falam à criada que ela estava ficando doida. Você de fato conhece o Deus a quem você tem invocado? Você conhece, você já teve uma experiência com Deus a quem você tem dobrado os seus joelhos em oração? As nossas experiências, elas começam do raso. E à medida que o Senhor vai fazendo, nós vamos gerando mais intimidade. E vamos conhecendo mais. Se você não tem essa intimidade, se você ainda não se relaciona com esse Deus, peça a Ele: Senhor, eu quero sinais da Tua existência. Senhor, eu agora no silêncio falo contigo e eu vou te pedir algo. Eu te peço um sinal de que o Senhor está de fato conversando comigo. Eu já vivi, irmãos, experiências com Deus que no silêncio eu converso com Ele e eu chego em algum lugar e Ele responde de alguma forma que eu falo: caramba, como existe alguém que não acredita nesse Deus? Porque o Senhor tem se manifestado de uma forma tão viva, o Senhor tem se manifestado de uma forma tão palpável nas nossas vidas que eu não consigo entender, eu não consigo discernir como alguém ainda duvida desse Deus a quem servimos. Então, 15 dias se passaram e nós retornamos para o segundo ultrassom. E eu lembro que nesse dia minha mãe me ligou cedo, eu estava com medo, eu não queria ir. Eu queria só orar, mas eu não queria ir. E eu já tinha ouvido um testemunho, nós oramos na minha casa e conversamos com uma amiga minha, e quando contamos a ela o que tinha acontecido, ela disse: foi isso que aconteceu também com a minha filha. E indicaram que eu fizesse um aborto porque não tinha nada lá. Aí nesse momento a Isadora chegou e ela olhou e falou assim: milagre. Aí a Isadora levantou o dedo e falou assim: Isadora, milagre. Naquele momento já era Deus falando aos nossos corações. Mas aqui, corações. Então eu cheguei fora. A minha mãe disse: eu não vou. E eu fui. Fomos eu e o meu cunhado e a Ló. E quando chegamos naquele lugar, do lado de fora, o meu coração estava moído. E eu comecei a orar. Eu não queria entrar ali sem orar, sem falar com Deus. Eu não queria entrar naquela sala sem a presença de Deus. E o Senhor nesse momento falou ao meu coração um versículo que está em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Naquele momento, aquela palavra me impactou, porque era como se eu dissesse para Deus: Deus, mas não tinha nada. Eu repetia o que a médica falou: não tem vesícula uterina. E Deus dizia: você não sabe como é que o corpo é formado no ventre de uma mulher. Você não sabe como é que eu faço. E naquele momento foi o momento que eu disse: tá bom, Deus tem bebê, então bora entrar. Vamos entrar. E aí entramos para o ultrassom. E eu fiquei no canto, meu cunhado ficou perto de mim. A médica olhou para lá nesse momento e falou: olha, vai ser rápido. Como tu vieste de vestidinho, não precisa nem trocar de roupa. E aí, aquilo quebrou meu coração. E eu dizia: Senhor, mostra para ela também, né? E aí, ela olhou a Ló e falou assim: você está de rasteirinha, não precisa tirar a sandália. Fica à vontade, tipo, só deita, porque vai ser rápido. Vai ser rápido.
E quando ela começa a fazer o segundo ultrassom, eu fui abrindo os olhos assim, devagar. O meu cunhado também foi abrindo os olhos devagar. Eu olhei primeiro para o meu cunhado e depois para a Ló, porque a gente olhou, viu o bebê se mexendo. E nesse momento eu olhei para o meu cunhado e falei, tem bebê? E ele balançou e falou, tem bebê. E aí a gente riu. A Ló, ela não estava, como vinha uma situação delicada, a televisão não ficou virada para ela. Então ela estava deitada nessa posição e a televisão estava aqui para mim e para o meu cunhado. Ela não estava vendo a tela. Então ela não estava entendendo o que estava acontecendo. E a médica começou a falar. A idade gestacional, que era correta, era perfeita. Estava tudo lá. E ela começou a dizer como é que estava o bebê e a Lorena não estava entendendo nada. E a gente rindo e falou, ele está aí, ele está aí. E ela vira a tela. E ela pôde ver o milagre que o Senhor estava entregando para ela. Naquele dia, nós saímos daquele lugar já para fazer a sexagem fetal e o chá de revelação. Só porque você ainda não conseguiu ver o seu milagre, não quer dizer que Deus não o fez. Ver para crer. Pergunte-se como está a sua fé hoje. E a terceira reflexão que eu quero trazer para você é que a visão dos outros altera o teu ponto de vista a respeito do milagre. E eu quero ler para você aqui o versículo. Cadê? Bem aqui. Versículo é o 15. No momento em que Pedro bate a porta e ouve a voz dele e vai para dentro da casa avisar que ele estava à porta, o que a multidão falou? Os que estavam ali disseram, você está louca. Ela, porém, insistia. Aquilo que os outros diziam, em nada alterava o que ela pensava. A convicção que ela tinha a respeito do que ela nem tinha visto, mas a respeito do que ela escutou. Silencie as vozes externas. Aquilo que o Senhor te falou, está falado. Aquilo que o Senhor liberou, está liberado. Não importa o que a multidão pensa. Não importa a incredulidade daqueles que estão ao teu redor. E eu gostaria, junto com isso, de compartilhar uma outra palavra com vocês. Em certa ocasião, e essa palavra está em Números, nos capítulos 13 e 14, depois você lê, o Senhor chama Moisés e pede que ele envie os líderes das tribos para que eles vão visualizar, contemplar a terra prometida. Então, Moisés seleciona 12 líderes, um de cada tribo, e os envia. Quando eles retornam com o relatório, 10 deles, 10, conseguiram enxergar que a terra era boa, mas cuidado com mais. Toda vez que alguém sentar ao teu lado para falar algo bom, mas continuar a frase dizendo mas, porém, todavia, e essa pessoa começa a levantar as dificuldades, silencie. Nessa hora, coloca no não perturbe do celular que a gente coloca, e aí você começa a pensar no que Deus te falou e pensa em outra coisa. Porque o que é que acontece? Naquele momento que eles voltam com o relatório, 10 deles dizem que a terra era boa, mas, e aí eles falam que aqueles povos eram fortes demais. E com isso eles geram um alvoroço na multidão. Porém 2, Josué e Caleb, entenderam que a terra era boa e que Deus estava com eles. Quando você entender que Deus está com você, não importa mais o que vão te dizer. Não importa mais o que os outros pensam. A diferença está na presença que você carrega. A diferença é Ele. E se você tem a Ele, e se Ele falou,
Se Ele te prometeu, está falado. Não importa se você é 1 em 1 milhão, 1 em 12, 2 em 12. Vai se cumprir. A promessa era para todos. Mas só eles dois entraram na terra prometida. Passou toda uma geração. A promessa era para todo aquele povo. A promessa é para a sua vida. A promessa é para você. Mas, se pelo meio do caminho você permitir que as vozes externas, se você permitir que os obstáculos desviem a tua fé, desviem o teu foco daquilo que Deus te falou, se as distrações te fizerem olhar para os lados e você começar a enxergar que os obstáculos são grandes demais, você vai morrer no deserto. Mas a promessa ainda assim vai se cumprir para aqueles que permanecerem firmes. Porque Ele é fiel. Durante esses 15 dias de oração, e hoje eu até liguei para minha irmã, porque eu queria conversar um pouco com ela sobre o que Deus falou ao meu coração. Ela experimentou todos os tipos de conselhos. O marido dela, ele tinha certeza que o bebê estava lá. Essa nossa amiga que orou, ela testemunhou um milagre igual. E ela tinha certeza que o bebê estava lá. Mas ela também ouviu palavras de consolo. Ela também ouviu pessoas que abortaram sonhos. Pessoas que ficaram pelo caminho. Pessoas que duvidaram. Ainda assim, a médica é amiga da minha mãe. Ela ligou. Ela pediu que ela fizesse o exame antes. Ela pediu que ela fosse verificar se o bebê estava ali ou não antes. Ainda assim, ela não desobedeceu ao Senhor. O Senhor falou 15 dias e ela não ouviu nada do que ninguém tinha para fazer. Ela esperou o tempo que o Senhor falou que era necessário. Silencie as vozes externas e os seus pés vão pisar a terra prometida. E a quarta reflexão que eu quero dividir com você é: somente uma fé estéril precisa ver para crer. Se você precisa ver aquilo que Deus já fez, então por que a tua fé não está gerando? Em Hebreus capítulo 11, versículo 1 está escrito: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e é a prova das coisas que não vemos. Então, se você precisa ver, é porque não tem fé. Se você precisa ver, é porque não está gerando. E hoje eu vim aqui porque eu quero orar pelo fim da esterilidade em Israel. Hoje eu vim aqui porque eu quero que o teu ano de 2025 seja frutífero. Hoje eu vim aqui porque eu não quero que você viva aqui, que você entre nesse lugar, que você saia desse lugar, que você fale de milagres, que você veja os seus irmãos tocando milagres, mas que você não viva milagres. Dependendo das atitudes que você vai tomar, você que vai sair daqui para testemunhar. Eu tenho algo a dizer para vocês pessoalmente. Nos últimos anos eu tenho enfrentado batalhas, e todos nós, porque é o deserto que transforma escravos em guerreiros. E o Senhor tem me moldado diariamente. Mas esse ano de 2024 que passou, o Senhor me deu oportunidades que eu jamais sonhei em ter. Eu até pedi permissão para a pastora Luciana e Gabi. Eu tinha uma promessa e eu recebi um contato de uma editora de São Paulo. E eu escrevi em um ano 2 capítulos de 2 livros com mais 30 mulheres extraordinárias que eu nunca imaginei estar com elas
E eu trouxe alguns livros que estão ali hoje. No primeiro deles, eu testemunhei sobre a restauração do meu casamento. E no segundo, eu testemunhei também sobre o milagre na área da maternidade que o Senhor fez na minha vida. Deus está gerando milagres. Eu quero ler para vocês aqui o versículo 17. Mas acenando-lhes com a mão para que fizessem silêncio, ele lhes contou como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Tudo que o Senhor tem gerado na minha vida e na tua vida não é para nós. Não é para ficar nas nossas casas. É para honra e glória. É para o testemunho do nome dele e do quão poderoso ele é. E é por isso que eu estou aqui hoje. E é por isso que eu não tenho tido medo, vergonha e não tenho poupado palavras para dizer quantos milagres o Senhor tem derramado sobre a minha vida. Quanto a minha irmã, os meses passaram. E no dia 4 de abril de 2024, o nosso milagre chegou. Coloquei aquela foto que eu te pedi, fiz. Olha o nosso amorzinho lindo. Hoje o nosso amorzinho está com 9 meses. E ele veio para transformar as nossas vidas. E eu pedi que hoje a minha irmã e meu cunhado processem o Luca aqui para avivar a fé de vocês. Mas enquanto eu orava, para variar, eu acho que todo pastor que chega aqui deve dizer a mesma coisa. Eu ia falar outra coisa, o Senhor é especialista nisso. E o Senhor disse, mas eu tenho outra coisa para você falar. E você não vai falar isso em vão. Então, pastora Luciane, vem aqui. Porque o Senhor falou que isso é para você. Cadê o pastor? Ele falou, vai porque é para ela. Dá o Luquinha para ela, dá? Tia Luciane. O Senhor disse que hoje nós não liberaríamos essa palavra aqui em vão. Eu não sei como Deus planejou gerar. Eu não sei se da forma que eu sei que vocês estão esperando, e nós já conversamos sobre isso. Ou se foi da forma que Sara também não tinha planejado, mas era dele. Mas o que eu sei é que essa palavra é para a sua vida. Aleluia! E eu gostaria hoje, igreja, que você ficasse de pé. Porque hoje eu quero que nós declaremos sobre a vida dos pastores de vocês a chegada do milagre deles. O mesmo Deus que toca o ventre da minha irmã, onde você pode olhar um ultrassom que não tinha nenhum erro médico, o ultrassom estava perfeito e nós não podíamos ver o que Deus estava fazendo e como Ele estava gerando. É o mesmo Deus que quer tocar e quer gerar nesse momento. Senhor, nesse momento eu te apresento a vida dos teus filhos, Pai. Eu te apresento, Senhor, a vida dos teus servos nesse momento. O Senhor tem acompanhado cada momento, cada lágrima, cada espera, Senhor. O Senhor tem tocado o coração dela, Pai. E o Senhor tem acalmado o coração dela enquanto os teus sonhos têm se cumprido, Pai. Mas nesse momento eu declaro, Pai, o fim da esterilidade em Israel. Senhor, eu declaro ventres curados, Senhor. Eu declaro, Senhor, que
maridos também gerarão, Pai. Eu declaro vida, Senhor, naquilo que o inimigo tinha colocado um diagnóstico de morte. Nesse momento, Pai, o Senhor que gerou os nossos corpos em perfeição. Vem, Senhor, vem para tocar, vem para gerar vida, vem para trazer um novo tempo, vem para trazer os teus milagres, Jesus. Vem, Senhor, para que nós possamos testemunhar mais uma vez que o Senhor é o Deus do impossível. Nós não precisamos ver para crer, mas nós cremos e então veremos, Senhor, o teu poder se manifestando, Pai. Eu declaro vida e eu declaro vida também, Senhor, sobre a tua igreja, vida sobre sonhos, Senhor, que estavam morrendo, Senhor, vida sobre promessas que estavam sendo esquecidas, Pai. E eu declaro um novo tempo na tua presença, Senhor, vivendo todos os dias de forma sobrenatural. Muito obrigada, Senhor, e que o Senhor nos dê a oportunidade de voltar aqui também para escutar mais este testemunho para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém. A gente vai testemunhar mais essa, gente.